Você acha que sabe pedir um pão francês na padaria? Um pedido simples, algo que qualquer pessoa poderia fazer, mas existe um segredo que vai mudar suas manhãs. Eu sempre pensei que pedir um pão francês era algo trivial, algo que não exigia conhecimento especializado. Mas foi em uma manhã fria de inverno em São Paulo que descobri que havia algo mais. Por trás daquele pedido, eu estava em uma padaria em Barueri, um lugar que eu frequentava há anos. O aroma do pão fresco enchia o ar, e eu não podia esperar para pegar meu pão francês. Começar o dia, enquanto esperava na fila, ouvi um funcionário da padaria perguntar a um cliente se ele queria um pão da casa em vez do pão francês comum. O cliente respondeu que não sabia ou que era isso e optou pelo pão francês tradicional. Fiquei curioso o que era esse pão da casa, porque o funcionário da padaria havia sugerido isso. Eu não pude deixar de pensar que havia algo mais por trás daquela pergunta. E, quando finalmente cheguei ao balcão para fazer meu pedido, eu não pude resistir à tentação de perguntar sobre o pão da casa. O que aconteceu a seguir foi tão estranho, e agora estou prestes a revelar o segredo, mas você terá que esperar um pouco mais para descobrir o que realmente é o pão da casa e como ele pode mudar suas manhãs. Eu estava determinado a descobrir o que era esse pão da casa, que parecia um segredo bem guardado. Perguntei ao padeiro sobre ele e ele, então, sorriu de forma enigmática. É um pão feito com amor e cuidado. Explicou. Nós selecionamos os melhores ingredientes e deixamos a massa fermentar naturalmente, o que confere a ele um sabor e textura únicos. Fiquei intrigado. Claro, claro. Por que não é mais conhecido? Indaguei. O padeiro olhou ao redor, como a compartilhar um segredo. Muitas pessoas não sabem pedir por ele. Revelou. Elas simplesmente pedem um pão francês comum, sem sequer imaginar que existem opções muito melhores. Quanto mais eu ouvia sobre o pão da casa, mais me sentia atraído. Era como se estivesse descobrindo um mundo secreto. Ali, escondido em plena vista, a curiosidade e a... O padeiro notou meu interesse e sorriu novamente. Se você quer experimentar o verdadeiro sabor do pão brasileiro, disse, você precisa tentar o pão da casa e com isso... Ele desapareceu na cozinha, deixando-me com muito mais perguntas do que respostas. Eu precisava de respostas. Aquele pão, o pão da casa, me assombrava. Então, voltei à padaria do seu Carlos. Em Barueri, ele estava lá, atrás do balcão, a farinha grudada no avental como evidência de um crime culinário. Fui direto. Seu Carlos, me fala desse pão. O que ele tem de diferente? O velho padeiro me olhou, um brilho nos olhos. Era o brilho de quem guarda um segredo há anos. Ele me puxou para os fundos, para a área de produção ali. O ar era diferente, mais denso, com um cheiro de fermento e vida. Não era o cheiro do pão comum. Ele apontou para um balcão. Esse aqui, ele disse, a voz quase um sussurro, é o fermento natural, a alma do pão. Ele explicou. Nada de aditivos, nada de pressa, apenas farinha de verdade, água, sal e tempo, horas e horas, uma fermentação lenta, quase um ritual, que desvendava sabores que a indústria esconde. Era a pura verdade, o pão comum, uma farsa apressada. O que aconteceu a seguir foi tão estranho, tão revelador. Seu Carlos continuou. Ingredientes selecionados, nada de economia porca, uma farinha especial, vinda do interior de Minas. Ele fez questão de frisar, cada pão era moldado à mão, com carinho, como se fosse uma peça única. Eu vi. A textura da massa era outra, mais viva, mais elástica. Era a prova, a revelação era brutal. O pão da casa não era apenas um pão, era uma filosofia. Uma resistência contra a mediocridade. A verdade estava ali, nua e crua. Eu entendi tudo. Não era só um pão melhor, era uma revolução na minha mesa. No dia seguinte, eu voltei à padaria, estava cheia, o burburinho matinal de São Paulo, mas eu estava focado. Cheguei ao balcão, respirei fundo. Bom dia, eu disse, a voz firme, eu quero um pão da casa. A atendente, a Patrícia, me olhou, um sorriso sutil. Ela sabia. Pegou o pão da prateleira especial. Ele era diferente, mais dourado, com uma casca mais rústica, cheiro de campo. Paguei meus R$ 3
50 com uma sensação de vitória em casa, primeiro mordisco, a casca crocante estalou o miolo macio, úmido, com um sabor levemente ácido, complexo. Não era só farinha e água, era a história do fermento, a mão do seu Carlos, o tempo, era uma experiência, um portal para a autenticidade. Minhas manhãs nunca mais foram as mesmas. O café da manhã deixou de ser rotina para virar um pequeno ritual. Eu tinha desvendado o segredo, aquele pão me conectou com algo maior. Com a tradição, com o prazer simples e verdadeiro, a busca tinha valido a pena. E você, o que faria no meu lugar? A porta da padaria se abriu, o cheiro, antes apenas um detalhe. Agora, na prova irrefutável, eu sabia o que procurar, e não era mais o pão francês comum, mas sim a busca pela verdade crocante. Bom dia, dona Lúcia, eu disse ela. Me olhou diferente. Como se soubesse que eu sabia. Bom dia, meu filho, o de sempre não, não era o de sempre. Pois o de sempre era, na verdade, uma farsa. Hoje, dona Lúcia, eu quero um pão da casa. A frase saiu firme, com a autoridade de quem desvendou um segredo. Ela sorriu um sorriso que guardava anos de silêncio. Ela pegou o pão, que não era o mesmo, era mais escuro. Com a casca mais grossa e bolhas maiores, a textura, o toque, era uma promessa. O peso, a solidez, revelavam que aquilo não era massa rápida, mas tempo, dedicação. Eu paguei R$ 5, zero. Um preço justo pela descoberta. O primeiro mordisco foi um choque. A casca estalou, não quebrou o miolo, úmido e aerado. Tinha um sabor profundo, não era só farinha e água, mas vida, fermento natural, trabalhando por horas, dias, a doçura sutil, a acidez leve. Tudo revelava o sabor autêntico. Eu não estava apenas comendo pão, mas me conectando com a tradição. Com os padeiros que entendiam o ofício e com a cultura brasileira que, por vezes, se perde no fast food. Minhas manhãs mudaram, pois a pressa deu lugar à apreciação. E o café da manhã deixou de ser uma refeição para se tornar um ritual. A cada mordida, a confirmação, o pão da casa não era um luxo, mas uma necessidade de autenticidade. O mistério estava resolvido, a busca havia terminado e não havia mais perguntas, pois a resposta estava ali, crocante, saborosa, real. Se você chegou até aqui, se sentiu essa mesma virada, saiba que essa é sua forma de dizer que a verdade importa. Eu, narrador, vi tudo isso acontecer. Senti essa transformação e sei que muitos de vocês também podem sentir. E você? O que faria depois de descobrir um segredo desse? Sua opinião é crucial para entendermos o impacto dessas revelações. Não se esqueça de se inscrever para não perder nenhuma história, pois temos crônicas diárias 2 vezes ao dia, desvendando os pequenos e grandes mistérios que nos cercam. A verdade, afinal, está sempre esperando para ser revelada.